Olá, queridos colegas da educação, olá, sociedade friburguense. Estamos começando a nossa edição do podcast De Frente com a Verdade, mês maio. E esse mês, especialmente, eu procurei trazer convidados aqui de peso, estrelas, porque estamos comemorando o Dia das Mães, aniversário de Nova Friburgo e, para fechar com chave de ouro, o meu aniversário. E o convidado de hoje, especialmente na véspera do Dia das Mães, eu o escolhi porque já o vinha observando há algum tempo e temos uma coincidência. Ele é filho de uma grande amiga, educadora da rede municipal, que eu tenho uma grande admiração e que já mando aquele abraço e aquele beijo carinhoso, Carla Knupp. E é com muita alegria que eu recebo aqui Felipe Gabriel Knupp. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Cristina. Digo que é de grande honra estar aqui presente hoje, na véspera do Dia das Mães, falando com você. Você é uma grande amiga, né, da minha mãe, que é uma grande figura que me inspira muito, né, todos os dias. Todos nós que estamos avançando a cada dia, sempre precisamos de uma mulher ao nosso lado, principalmente a nossa mãe. Porque quando a coisa pega, para onde a gente corre? É para os braços das mães, né? Então, é com grande alegria que eu venho aqui, agradeço também pelo carinho com a minha mãe, comigo, e eu tenho certeza que será muito proveitoso essa nossa conversa. Felipe, o nosso programa tem uma temática, né? Eu sempre faço a clássica pergunta: qual é a verdade de Felipe Knupp? Mas eu quero projetar essa pergunta especificamente porque eu já venho lhe observando há algum tempo, lhe disse isso na campanha política. Nós viemos candidatos ao Legislativo e a gente sempre se encontrava na rua, fazendo campanha. E eu passei a nutrir uma grande admiração por você, por ser jovem. E quando digo jovem, não é na questão da palavra por ser inexperiente, de forma alguma. Pelo contrário, quando a gente vê um jovem engajado, focado e principalmente gostando da política, isso é admirável porque nos faz ter esperança de dias melhores. E eu acredito ainda na boa política, na política séria, na política que pode ser feita realmente para o interesse em prol da sociedade. Então, a pergunta que eu quero te fazer, de frente para a verdade: qual é a sua verdade dentro da política? O que você almeja, o que você pensou quando prestou a sua imagem a ser candidato e hoje suplente, né? Sim. Então eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo um pouco sobre isso. Olha, primeiramente tem uma frase que diz tudo, que é assim: um país onde os jovens não pensam no futuro caminhará sempre para o passado. Então, a minha verdade é que você olhar o cenário político, tanto municipal, estadual, federal, seja qual instância que for, você vê sempre essa contaminação da velha política. Na campanha, a gente que esteve rodando de casa em casa, a gente viu isso, que quando você chegava para falar da política, o pessoal já ficava meio afastado. As pessoas não querem mais ouvir falar sobre política, está desacreditado da política devido a um grande histórico de corrupção, um grande histórico de muitas promessas vazias, e a população já está cansada de muita falácia. Então, eu sempre fui muito crítico a essas questões políticas, né? De você ver que poderia ser feito algo para melhorar a vida da população e não era feito. Então isso sempre me criou uma indignação. E eu desde muito novo comecei nessa carreira política, desde a presidência do Grêmio lá do colégio. Então eu venho nesse trabalho e eu me coloquei à disposição da cidade justamente para mudar o cenário, levar o debate da Câmara Municipal, que muitas vezes é necessário, trazer uma experiência nova, porque apesar de ser muito jovem, a gente tem um conhecimento, eu estudo diariamente, porque a gente precisa estar sempre em constante evolução. E eu acho que a política chegou a hora de ter uma cara nova, de ter uma verdade de vez, né? Porque a gente já está cansado desses políticos que sempre chegam, prometem a você e nunca fazem. Então, chegou a hora de dar um novo passo para a política, mas é aquela questão: a política é uma construção de longo prazo, né? Não foi dessa vez que a gente foi eleito, mas quem sabe da próxima. Então, é uma construção que a gente tem que ir fazendo pelo bem da população. Muita gente me questiona: poxa, Felipe, você tem 19 anos, você quer realmente entrar para a política, quer perder a sua juventude? Eu falo: não, eu não vou perder minha juventude de maneira nenhuma entrando pela política. Pelo contrário, eu fico até triste às vezes de perder a minha juventude tendo que entrar na política, porque se tivesse políticos sérios, que realmente tivessem compromisso com a população, não precisava de entrar na política. Mas é justamente muita gente que chama: só tem corrupto lá dentro, só tem gente que não quer o bem da população, o que você quer fazer lá? Cada vez que a gente eleger uma pessoa boa, nova, a gente vai tirar um corrupto lá de dentro.
Exatamente. Uma pessoa que não tem compromisso com a população. Então eu não perco a minha juventude, pelo contrário, eu ganho. Porque são as futuras gerações que estão vindo que vão ter um futuro melhor. Então a minha preocupação com a cidade, que eu acho que Friburgo ela tem capacidade para poder muito mais. É uma cidade que dá para ser uma das melhores cidades do Brasil realmente. Então você olhar o potencial de Nova Friburgo, o que pode ser feito, e ver muitas vezes alguns vereadores que não se dispõem a ajudar a cidade, isso dá uma certa indignação na gente. Então é por isso que eu me coloquei candidato, vim candidato, né, em 2024 e fui muito grato por todo o processo eleitoral, conheci muita gente, conheci muitas pessoas, histórias diferentes, e isso só me motivou ainda mais para seguir lutando pela nossa população. E hoje você representa uma área que é a área rural, né? Secretário da Juventude Rural. Há pouco tempo, para orgulho da nossa cidade, foi eleito, né, para uma comissão representando Nova Friburgo, levando o nome da nossa cidade a Brasília. Exatamente. E é uma pergunta que eu tenho, é mais uma curiosidade. Você acha que há realmente essa diferença da área urbana para a área rural? Sem dúvida. E a escassez educacional, a escassez de cursos profissionalizantes, como você está lá, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sem dúvidas que há, porque principalmente sobre essa questão do êxodo rural. Hoje eu estou como secretário estadual de Juventude Rural pela FETAGRI, aqui no Rio de Janeiro, representando toda a classe da agricultura familiar, principalmente a juventude. E a gente vem fazendo um trabalho no Rio, e agora recentemente fui eleito para a diretoria nacional da CONTAG, que é a Confederação Nacional da Agricultura Familiar, onde eu participo também da atual diretoria, lá em Brasília, participo da Comissão Nacional de Juventude Rural, onde a gente faz os debates sobre essa questão do jovem no campo. Qual é a estratégia que a gente vai fazer sobre essa questão da sucessão rural, que é tão chamada? Porque a gente acompanha as notícias, tem sempre acesso que o êxodo rural não é de hoje, que ele vem a cada dia crescendo mais. Sim. O jovem nasce no campo e ele vai para a cidade. Mas por que isso acontece? É porque é devido à falta de oportunidade que muitas vezes ele tem no campo. Principalmente sobre essa questão das escolas agrícolas, porque são necessárias escolas do campo, né? Porque muitas vezes a educação talvez não atinja aquilo que deveria atingir as suas metas, até mesmo as políticas públicas. Se você olhar no centro urbano, você vê carência de políticas públicas, mas se você for na zona rural, você encontra imensas áreas que necessitam de políticas públicas e muitas vezes não são enxergadas pelo poder público. Só que é uma frase que eu sempre falo e eu gosto de repetir ela, que é o seguinte: se a roça não planta, a cidade não janta. Então é importante que a gente tenha o jovem no campo para acontecer o êxodo rural, para acontecer a sucessão rural, com essa preocupação justamente do êxodo. Só que você não pode ter o jovem no campo pensando eles apenas como mão de obra, mas sim como qualidade de vida. Porque você fala, preciso que o jovem fique no campo para alimentar a cidade. Não é bem assim. Além de ficar no campo, é a qualidade de vida, é o lugar dele, e a gente precisa trabalhar para que tenhamos mais políticas públicas, que possamos ter essa valorização da profissão, e a gente vê que muitas vezes não tem oportunidades iguais para os jovens urbanos e o jovem rural, principalmente à distância, né? Porque muitos deles ficam afastados do centro urbano, então até mesmo fazer uma faculdade é um pouco mais complicado, e às vezes também a gente sabe que não são, até mesmo questão educacional. Então é importante que a gente tenha essa melhoria, né, das escolas famílias, melhorias das escolas do campo, e a gente tenha um acesso maior às políticas públicas no campo. E irônico que a nossa cidade tem um reconhecimento, eu posso dizer até nacional, por ser produtores, né? Exatamente. Por sermos produtores. E é um pouco antagônico a gente ter uma gestão, tanto no executivo quanto no legislativo, que eu gosto sempre de frisar isso na parte da política, Felipe. A Casa Legislativa, ela tem um dos princípios, fiscalizar, não é a figura do prefeito ou da prefeita, é a gestão, como o dinheiro está sendo administrado em todas as pastas. E a nossa cidade, ela alavanca aí pódios na produção rural. Exatamente. Né? Friburgo, por exemplo, é a maior produtora de couve-flor da América Latina. A segunda cidade com maior produção de flores de corte do país. A maior cidade em produção de morango do estado do Rio de Janeiro. A gente movimenta mais de 500 milhões de reais por ano
na agricultura familiar em Nova Friburgo. Então é muito importante que vejamos a cidade com grande potencial, além do turismo, além da metalurgia, da moda íntima, mas também do setor da agricultura familiar. Nós estamos aí, fazemos parte do chamado do Cinturão Verde, que é Nova Friburgo, Teresópolis e Sumidouro. São as 3 cidades com maior produção de hortaliça do estado. Então, Friburgo tem uma potencialidade enorme nesse quesito da agricultura familiar e é preciso ser valorizado e precisa ter quanto mais investimento, né, para o jovem continuar no campo, para ter ali o agricultor produzindo e a cidade ser sempre referência na agricultura familiar. Como a sua presença nessa comissão, né, a CONTAG, correto? Pode trazer benefícios, esclarecimentos dentro das políticas públicas para a nossa cidade. Como você pode vir como trazendo essa ponte de informações para contribuir com a política, com a gestão aqui da nossa cidade? Fazer parte da CONTAG, né, é uma grande honra, principalmente como secretário de Juventude Estadual representando o Rio de Janeiro. Hoje, representar o Estado do Rio nessa comissão é de grande relevância e importância, porque foram através dessa confederação que nós conseguimos muitos benefícios para a agricultura familiar e estamos conseguindo até hoje. Principalmente sobre essa questão da aposentadoria rural, né, do auxílio maternidade rural, do PRONAF, que é um programa que ajuda muitas pessoas, muitos agricultores a conseguir a sua questão de uma estufa, de um microtrator, de conseguir ter um maquinário, essa questão também do crédito fundiário, para muitas pessoas ter a sua terra onde plantar. Então, o nosso trabalho hoje em Brasília, junto com a Confederação Nacional da Agricultura Familiar, é fazer esse trabalho e buscar políticas públicas para auxiliar o produtor no campo, no caso na ponta. Hoje nós estamos lá em Brasília, trabalhando, buscando políticas públicas, melhorias para essas ferramentas, para facilitar a vida do produtor rural, não só do Rio, mas do Brasil inteiro. Muito bom. E agora eu quero mudar um pouquinho esse bate-papo tão esclarecedor, que me trouxe tanto conhecimento, para ir para uma área sua, que me chamou bastante atenção também, que é a cultura. Você ser um instrumentista, você está sempre à frente da Folia de Reis, que é uma tradição na nossa cidade. Sem dúvida. Né? Eu lembro na minha infância e eu sempre acompanhava, eu sou do bairro de Conselheiro, né? Hoje eu resido no Ouro Preto, mas eu fui criada ali no loteamento do Barão, então a Folia de Reis era muito forte na época da minha infância. E eu queria que você falasse desse apreço pela música, como instrumentista. Eu vi recentemente uns stories seus tocando, e que você passasse isso um pouco para quem está em casa, a importância da música na vida de todos nós. Olha, a cultura e a música vem de berço na minha família, porque eu comecei com 7 anos de idade a tocar acordeão, né? Sempre vendo meus 2 tios, tanto o tio Zezé, tanto o tio Almir, tocando a sanfona, aquilo ali me inspirava. Então, com 7 anos de idade, eu comecei com uma pequena sanfoninha, a gente foi na Aparecida do Norte, fizeram uma rifa, me deram de presente essa sanfona, e dali eu comecei, a cada vez evoluindo, trocando o instrumento, e eu comecei pegando essa paixão pelo acordeão, e a minha família, tanto parte de mãe, tanto parte de pai, tem esse apreço pelas folias de reis. O meu avô, por parte de mãe, saiu nas folias, alguns tios meus também saíram nas folias de reis, lá do 3º distrito. Então é uma tradição familiar. Uma tradição familiar. E tanto por parte de pai, o meu pai saiu em folia de reis, o meu avô. Então vem de geração para geração. E eu sempre fui encantado pelas folias de reis, sempre foi minha maior paixão. E com 7 anos eu comecei nas folias de reis, saí muitos anos até hoje, né? Em 2020, durante aquele ano pandêmico, a gente fundou a nossa folia de reis lá em Salinas. E a gente juntou alguns amigos, se reunimos e formamos um grupo que está ativo aí até hoje, pretendemos parar nunca mais, né? Porque a gente precisa propagar essa cultura. Nova Friburgo, por exemplo, já teve mais de 35 grupos de folia de reis. Sim. Hoje nós estamos reduzidos a 11. Então é muito preocupante sobre essa questão da continuidade dessa cultura, de uma tradição tão linda que a gente não pode deixar morrer. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo do Mineiro Pau, que é uma dança típica, que aqui em Friburgo tinha vários grupos e hoje só tem um ativo na cidade, que é o meu tio que coordena, eu sempre estou lá ajudando ele também lá em Salinas, e que é uma tradição muito bonita, que muita gente lembra de quando criança e hoje não tem mais acesso. Então é muito preocupante, porque se esse grupo parar, acabou a tradição.
Então a gente precisa ter essa continuidade da tradição. Infelizmente, existem muitos mestres que, quando falece, não tem ninguém para dar continuidade à sua folia, não tem ninguém para dar continuidade a essa cultura, somente pelo custo. E a falta de apoio do poder público. Esse é o principal objetivo de estar acabando. O principal fator que está dizimando as folias de reis da cidade. Por exemplo, hoje eu acredito que a dificuldade das folias de Friburgo seria talvez essa questão do transporte. Porque você carregar 20 pessoas para uma cidade vizinha, para um bairro mais distante, é complicado. Se são alguns... quem tem carro vai de carro, mas tem que pagar gasolina. Quem não tem carro tem que alugar um ônibus. E hoje a gente sabe que está tudo muito caro. Então, um ônibus de frete é R$1.000 e pouco, R$2.000. E cada viagem que essa folia faz. Então, é muito complicado, realmente, nesse quesito de transporte. Então, hoje nós temos aqui em Friburgo a Associação de Folias de Reis, que dá uma pequena ajuda às folias de reis também, para não parar. Ela realiza o Festival de Conselheiro todo ano, que é clássico, que reúne diversas folias, vários grupos, não só de Nova Friburgo, mas do estado do Rio também. E a gente tem, por 3 anos, o edital de folias de reis do estado, que tem ajudado muito as folias, aquelas que conseguem ser contempladas, a ter um benefício melhor, de um recurso, através do edital. Na esfera estadual. Para conseguir investir nessa folia de reis, seja em indumentária, seja em instrumentos, seja nessa questão de transporte, que tem uma ajuda maior, e isso está fazendo que as folias não se acabem. Mas mesmo assim, não só esse recurso é necessário, precisa de mais apoio, não só do quesito financeiro, mas também apoio em geral, do poder público, principalmente aqui em Friburgo. Eu costumo falar, e vou tomar a liberdade de entrar nesse assunto com você, que meu coração é dividido em duas partes, educação e a política. E quando a mulher ela vem para o cenário político, Felipe, principalmente numa cidade interior, várias intencionalidades a rondam. Eu vejo assim muita resistência em Nova Friburgo da presença da mulher, de uma mulher gostar de política. E você me fazendo todo esse relato agora me reporta um pouco a educação. Quantas coisas poderiam ser passadas nas escolas, não só municipais como privadas, sobre a cultura que é a folia de reis. Quantas coisas poderiam ser aproveitadas, talvez por má gestão de se empregar verbas federais, que é algo que eu questiono muito, Fundeb, PDD, enfim. E quantas coisas as crianças poderiam estar aprendendo, porque a folia de reis, assim como o carnaval, que eu também defendo, tem todo um lado cultural, de criatividade, de se levar a criança para aprender um instrumento. Eu também venho de família de músicos. Meu pai fez faculdade de música, já é falecido. Era um policial musicista, um capitão de polícia que tocava piano e fazia concertos no Centro de Arte, Porão da Arte. E hoje os meus filhos, eu sou mãe de 3 filhos, graças a Deus, eles fazem a euterpe, cada um com o instrumento que prefere. E a música, ela ajuda muito na parte emocional. Nós estamos hoje vivendo na educação, eu não sei se sua mãe lhe passa isso, é latente a inclusão. E a inclusão é um assunto muito delicado. Sim. Mas a música, a arte, é uma forma de atrair não só as crianças, como também as mães atípicas que sofrem muito. Então, quanta coisa a gente deixa de aprender e de trazer para a sociedade por causa da falta do recurso, ou ter o recurso e não querer dispor. Porque a gente sabe, da mesma forma que você estuda bastante, eu também procuro estudar bastante, a gente sabe que Brasília é outro mundo, Rio de Janeiro, e as verbas existem, elas vêm, elas têm que ser aplicadas, e aqui eu estou falando de uma forma geral. E a gente fica triste. Você me passou agora informações aqui que eu não sabia. Por isso, a política valeu a pena para mim ano passado, mesmo tendo vindo a primeira vez, que eu conheci milhares de pessoas, inclusive você. Sim. E isso para mim foi muito válido. É uma experiência enorme, participar desse cenário político, mas você falou uma questão que é muito importante. Porque tem uma famosa frase que diz: quem canta seus males espantas, e diz que a música é uma ferramenta para curar a alma.
E eu acredito muito nesse quesito, principalmente porque a música ela leva você a outra esfera. Você tem ali uma questão sua, além de ser uma ferramenta que você aprende algo ali, um dom, é algo que cura por dentro, é algo que traz ali uma grandeza emocional. Essa questão da música. E com certeza a música é presente nas escolas, não só a música, mas também toda essa área cultural é muito importante. Porque o próprio nome já diz, cultura. Cultuar algo que vem de muito tempo, né? São tradições, são coisas que têm que ser mantidas. Friburgo é um berço de várias tradições, de várias manifestações culturais, e a gente precisa preservar isso vivo. Mas a gente só vai preservar essas tradições se tiver a continuidade. Porque aqueles que são guardião dos saberes, aqueles que são guardião da cultura, quando eles se vão, essa cultura fica perdida. Então é importante ter esse trabalho de resgate da cultura. Eu estudei em um colégio agrícola onde eu me orgulho muito, que foi o Rei Alberto, o Ibelga, que muitos conhecem. Eu fico até emocionado de falar disso, porque foi ali que eu iniciei toda a minha carreira, tanto política e pessoal também. Além de ser uma formação profissional, foi uma formação pessoal. Porque um colégio de família que tem integração tanto da escola, mas também da sua família no ensino. Ali eu fui presidente do Grêmio 2 vezes, onde eu tive a oportunidade de refundar o Grêmio. Foi pelo Colégio Ibelga que eu me tornei deputado estadual jovem, representando o município de Nova Friburgo na Alerj. E foi através dali que eu comecei meu trabalho na agricultura, e hoje estou aí como secretário estadual de Juventude Rural, participo da Comissão Nacional de Jovens em Brasília, através da CONTAG. Fui candidato a vereador, um dos mais novos do Brasil a disputar as eleições, o pleito. Eu fui o mais novo da cidade, mas um dos mais novos do Brasil a disputar as eleições. E foi uma experiência única, foi uma experiência engrandecedora, porque a gente sai de casa no primeiro dia de campanha com um pensamento. E a gente volta para casa no último dia de campanha com outro pensamento. Porque você ter o contato com as pessoas, de você conversar, de você dialogar, de você entender realmente quais são as carências, as demandas da população, é incrível. Isso é uma construção pessoal enorme. Você é suplente também de um vereador jovem. Sim. Nós temos 2, eu tive a honra de abrir esse projeto com o Maicon Gonçalves. Grande amigo. Que é um vereador, um legislador que se projetou bastante na Câmara, assim como o Marcos Marins, ao qual você está suplente dele. Sim. Que a mãe também foi professora, foi inclusive minha diretora, né? E agora eu vou ter que te fazer uma pergunta, que isso foi um pedido dos meus colegas do magistério, que além do podcast De Frente com a Verdade, eu administro desde 2021 a Marcação na Educação, que se tornará um programa daqui a 2 meses. Nós vamos vir para cá e vamos ter todo um cenário diferente. Sim. Como é ser filho de professora? Olha, ser filho de professor é grande orgulho para mim. Principalmente porque quando fala qual é a profissão mais importante, eu digo que é o professor. Mas tem o bombeiro, tem o médico, tem a polícia, mas por que você diz que é o professor? Olha, se o bombeiro é bombeiro, se o médico é médico, se a polícia é polícia, porque precisou de um professor. Então o professor é aquele que ensina a todos. É aquele que ensina desde da polícia, ao médico, ao político. Todos eles passam por um professor. Seja aquele que dá aula, mas também aquele professor dos saberes tradicionais. A sua mãe, quando ela te ensina algo, ela está te ensinando. Então, ela é uma professora, seja da educação, ou seja também dos saberes tradicionais. Então, tudo é transpassar essa sabedoria. E ser filho de professor é um grande orgulho, principalmente a minha mãe. Não é porque é minha mãe, a Carla, mas ela é uma pessoa que me inspira muito todos os dias. Eu acordo, eu sempre converso muito com ela sobre toda essa questão política, toda a questão pessoal. E ela é uma figura que traz muito carinho e amor no que ela faz. E isso me orgulha muito. Eu brinco muito com o meu irmão, ele parece muito com o meu pai, que eles são mais tímidos na dele, e eu já sou igual a minha mãe, já falo, já brinco nesse quesito. Então eu herdei muito
disso dela. E principalmente essa questão do amor e essa paixão pela política, que ela gosta de política também, sempre gostou, e isso também me motivou a seguir nesse caminho. Então eu digo que minha mãe é uma grande inspiração, e ser filho de professora é um grande orgulho para mim. E sua mãe foi uma das pioneiras, ela sabe disso, e eu vou tomar a liberdade de falar pela amizade mesmo distante, mas que temos o respeito, de trazer, quando esteve na gestão, uma pessoa do apoio para compor uma chapa com ela, numa época onde o apoio era visto que são as merendeiras, são as auxiliares, são as inspetoras, hoje as mediadoras e mediadores, era visto assim muito aquém, ganhavam R$800 por mês, eu acho que isso nem a gente pode dizer que é salário, e houve a reforma depois, hoje eles não ganham muito, mas o salário melhorou, foi corrigido. E sua mãe, acredito que na gestão como diretora, foi uma das primeiras a compor chapa com uma pessoa do apoio. Ela foi uma grande precursora nisso, porque é uma classe também bem sofrida. Sem dúvida. E é uma classe que ganhou notoriedade agora a partir do momento que as eleições passaram a existir na rede municipal. Antigamente se eram nomeações. A partir do momento que, eu acho que na época na Câmara era o atual vereador que foi reeleito, Cláudio Damião e outros, e aprovaram esse projeto da eleição e também da graduação, porque é necessário se ter um estudo das leis, de como se tudo funciona dentro da Secretaria de Educação, como em qualquer área, né, Felipe? A gente não pode cair de paraquedas e querer determinar regras e ordens e não cumpri-las. É aquilo, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. A gente não pode seguir essa linha, porque nós estamos lidando com vidas. Sim. A nossa responsabilidade dentro da educação é muito grande. Por isso eu costumo dizer que meu coração é dividido em duas partes. Porque ele pulsa muito pela educação, que foi onde eu construí a minha vida, e pela política, porque gosto da política. E diante de tudo isso que a gente está falando, Felipe, é uma inquietação que eu tenho ao lhe entrevistar e que eu gostaria de saber. Talvez também seja a mesma das pessoas de casa. Tudo isso que você vê especificamente aqui em Friburgo, dessas faltas, dessa dificuldade em avançar, seja na cultura, seja na área rural, lhe motiva a continuar na política ou lhe decepciona? Olha, eu digo que essa decepção que a gente tem muitas vezes das faltas de políticas públicas é o que me motiva a seguir na política. Eu digo que a nossa vida, ela precisa sempre de ter um combustível que manda. E muitas vezes quando a gente vê algo que não está certo, algo que não está beneficiando a quem deveria beneficiar, a gente tem que seguir adiante. Então, a minha luta na política é para fazer um amanhã melhor. Eu acredito muito na boa política, na política séria, com compromisso. Existem muitos políticos hoje no Brasil que têm essa visão da boa política, da nova política, que a gente tem que admirar. E a gente tem que tirar o chapéu para eles, seja de qualquer ideologia partidária, seja de esquerda, de direita, de centro, que fazem esse trabalho de uma boa política pensando realmente na população. E a política, ela não é ruim. A política, ela não é algo do mal, mas sim, muitas vezes, os políticos. A política, como eu já falei e repito, é a maior ferramenta de transformação da vida das pessoas. Sim, eu também concordo. Né? E muitas vezes são ocupadas por pessoas que não têm um intuito de ajudar realmente a população e muitas vezes interesse próprio. Isso prejudica toda a comunidade, toda a população. Porque quando a gente elege uma pessoa que não tem interesse com a população, não tem compromisso com a população, isso traz uma série de cargas negativas, principalmente nessa questão de construção. A gente falar de Nova Friburgo é uma cidade, entre aspas, nova, né? Assim, são 206 anos de cidade agora também, né? Em breve vai fazer aniversário, dia 16 de maio, e a gente sabe que precisa de muita coisa ainda, é uma cidade jovem e a gente precisa ajudar a construir. Então, eu considero Friburgo uma cidade rica, tá, Felipe? Sim, ela sem dúvida. Talvez possa ser mal administrada. E aqui eu estou falando de vários governos, tá? Não estou falando de A, B ou C, eu estou falando do sistema. Mas a nossa cidade é uma cidade rica, uma cidade que nós já tivemos grandes indústrias, ainda temos, mas já tivemos muito. A ARP é um exemplo disso. Sim.
Exatamente. Nova Friburgo é um berço não só das indústrias, né, principalmente essa questão da metalurgia. Nós temos aí fábricas que se destacam no cenário não só estadual, mas nacional e até fora do país, aqui dentro da cidade. Essa questão, principalmente da produção, como a gente falou, da agricultura familiar, é muito forte. Essa questão da moda íntima, né? A capital da moda íntima, Nova Friburgo, exporta aí para o Brasil inteiro. O turismo. E o turismo, principalmente o turismo rural, que é muito forte aqui em Nova Friburgo. E a gente fica muito feliz de ver a cidade sempre sendo protagonista no cenário, mas é necessário também ter projeções. Eu sou um grande defensor, não só da questão da agricultura familiar, mas também sou um grande defensor dessa questão das mudanças climáticas. Porque Nova Friburgo sofreu em 2011 com uma das maiores tragédias climáticas do país. Eu era bem pequeno, mas eu me recordo muito bem do cenário como ficou. Eu morava em Campo do Coelho e ali caiu muitas barreiras em volta. Várias pessoas, até mesmo colegas que estudavam com a gente no colégio, se foram em 2011. E é uma grande preocupação minha sobre essa questão das mudanças climáticas, somente em Nova Friburgo, porque a cidade não vem se preparando para, se acaso acontecer alguma coisa, estar preparada. Isso é uma grande preocupação. Porque eu acho que Friburgo precisa avançar nessa questão de prevenção. A gente sabe que não tem como proibir a chuva de chegar. Sim. Ela vai vir. Mas Deus me livre e guarde. A gente espera que isso nunca mais aconteça. Mas se tem uma enxurrada como teve em 2011, Friburgo não está preparado. Sim, concordo. Sabe, não só a população, né, de saber ali até essa questão de primeiros socorros e tudo mais, mas também a cidade em geral. Essa questão de muitas vezes, quando tem as enchentes aí no verão, transborda os rios, principalmente na área rural. Na área rural, a gente teve aí recentemente, em 2024 mesmo, e agora em 2025, enxurradas que inundaram várias lavouras com prejuízo de mais de R$1 milhão. E nós temos, assim, durante esses 5 anos, Felipe, após passarmos pela pandemia também, que foi algo terrível, muitas obras inacabadas, né? Muitas promessas de obras, e a gente passeia pela cidade porque a gente precisa deixar claro que vemos a realidade. A gente não pode estar sempre mascarando a realidade. Jamais. E temos muitas obras inacabadas que ainda estão para serem feitas. E isso também é preocupante na questão da infraestrutura. Exatamente. Porque se vem uma tragédia, Deus me livre que venha, mas se vem, a gente precisa ser racional, como fica, né? Talvez isso seja um chamariz. Exato. Eu sou um grande defensor dessa questão da prevenção. Hoje a gente vê em Friburgo, tem vários grupos também que fazem esse trabalho de prevenção, né, de ajuda humanitária. Um deles também é sobre aquela questão do projeto Fraldão, que faz um trabalho muito legal ali de prevenção das chuvas. Até digo que é pioneiro nessa questão, até o Luiz Cláudio, que faz um trabalho muito bacana. Mas é necessário também ter essa questão dentro do poder público, né, de ajudar toda a comunidade, de ajudar a população a saber o que fazer em caso de desastre. Então, acho que tem que ter um preparo, principalmente um plano municipal de gerenciamento de riscos e desastres naturais em Nova Friburgo. Eu apontei isso muito durante a minha campanha. Eu, quando fui deputado jovem, tive o grande orgulho de protocolar e apresentar uma lei, um projeto de lei, que foi sobre o gerenciamento de riscos e desastres naturais, uma alteração à Lei 12.611 da Sindepec, que fala sobre essa questão, né, das mudanças climáticas e de toda essa organização, principalmente na região rural. Porque muitas vezes essas sirenes de aviso, de muitas prevenções acontecem nas áreas urbanas, mas muitas vezes são esquecidas na região rural. Então, e também em cidades do interior. Né? Não estou dizendo só em região agrícola, mas quando eu quero dizer a região rural, são cidades do interior. Muitas vezes são esquecidas sobre essas políticas públicas que deveriam estar vindo e não vêm. E a gente vê com grande preocupação essa questão do avanço das mudanças climáticas. A gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? E isso é muito preocupante, principalmente Nova Friburgo, que já passou por um cenário desastroso em 2011 e precisa estar preparado para, se acaso acontecer alguma coisa, saber como lidar. E assim, Felipe, a gente se entristece um pouco porque muitas das vezes a gente tem as ferramentas, né? O esclarecimento, eu acho que hoje, desde que eu comecei esse projeto, começou mês passado, ele nasceu, está nascendo ainda, está engatinhando.
a falta de informação da sociedade, e aqui eu me refiro especificamente à nossa cidade. As pessoas, elas andam tão atribuladas porque elas precisam levar o seu ganha-pão para casa, as coisas estão muito caras, você hoje manter uma família não é fácil, né? Então você acaba se negligenciando por buscar a informação. Quando eu estreiei esse projeto, eu inclusive fiz questão de começá-lo com um legislador, que é o Maicon Gonçalves, para que a população entendesse que a Casa Legislativa, ela é independente do Executivo. Sim. E a nossa presença lá, muitas das vezes na assistência, ela traz uma inquietação à grande maioria dos vereadores. O Maicon falou uma coisa aqui que eu vou tomar a liberdade de repetir, porque nós dois viemos candidatos. Os vereadores, eles ficam incomodados quando a Casa Legislativa está cheia. Então, se a população tivesse a noção da força que tem de ir a uma tribuna, eu vou muito à Tribuna Livre pela minha área, que é a área da educação, a gente estaria não só estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo, mas trazendo informação. Você hoje aqui um jovem, meu filho mais velho é um ano mais velho que você, né? Olha quanto meu filho em casa vai estar aprendendo com você nessa questão de poder avançar. São carreiras diferentes. O meu filho está indo para a carreira jurídica. Sim. Mas muitas vezes ele se inquieta e fala, mãe, será que eu vou conseguir? Eu falo, Mateus, tem tantos jovens que romperam, por que você não vai ser capaz disso? Então, quando eu pensei em me trazer, foi justamente pela admiração de ter lhe observado na política. Não pense que você não foi observado, foi bastante. E ver que é um olhar de mãe, né? Quanta coisa boa você plantou e vai estar colhendo daqui para frente. Porque muitas das vezes também a gente não precisa só ter os cargos, a gente precisa daquele estímulo, aquele elogio, porque isso nos impulsiona. Sem dúvida. Se hoje eu estou aqui, eu sou uma construção de elogios e estímulos dos meus colegas que me trouxeram para cá. Sim. Então, eu achei muito importante, muito válido, principalmente trazê-lo na véspera do Dia das Mães, porque até me emociona, porque eu, muitas das vezes, como professora e dedicada, assim como é sua mãe, eu deixo muitas ausências na minha casa. A gente deixa muitos filhos para reuniões de pais, para organização de festas, é natural. E lhe ouvir me traz um conforto, porque assim como eu sou muito orgulhosa do meu filho, eu acredito que a sua mãe também é de onde você está e chegou. Sim. Eu vou começar a ir com você para a finalização do nosso programa. Quero agradecer muito a sua presença. Me foi muito enriquecedor esse bate-papo. Espero que você tenha gostado de vir. E vou pedir que você aproveitar o espaço para deixar aquele recado para a sua mãe. Amanhã é Dia das Mães. Sem dúvida. Primeiramente, vou deixar primeiro o recado para minha mãe e dizer que, agora ela está nos assistindo, e dizer que ela é minha grande inspiração. Ela é quem eu acordo todos os dias querendo buscar uma manhã melhor, mas pensando nela também. Eu sou um filho que eu sou muito apegado à família, tanto a minha mãe, tanto meu pai, e eu sempre converso muito com eles sobre essa vida, sobre o que a gente vem tocando, e dizer que a minha mãe é minha grande inspiração, é quem eu admiro demais, é uma profissional excelente e uma mãe maravilhosa. Você também é mãe, mas a gente como filho, a gente sempre fala que ela é a melhor mãe do mundo. Sim. Porque só quem tem aquele colinho de mãe sabe como é bom, né? E sabe que a mãe, ela é aquela que, tanto nos melhores momentos, tanto nos piores momentos, vão ser quem sempre vai estar do seu lado. Então eu quero deixar um grande abraço e dizer que eu te amo demais e você é minha grande inspiração. E um recado que eu gostaria de dar para toda a população friburguense é que, como o Maicon falou e você repetiu, a Casa Legislativa, a Câmara Municipal, é a casa do povo. Então é muito importante que a população esteja presente. E sempre quando você tiver um tempo, tiver algum projeto de lei, algum debate que tenha a ver com você ou com algo de interesse da comunidade em geral, participa, vai até a Câmara Municipal, assiste uma sessão, vê como funciona, visita alguns vereadores, questiona muitas vezes algo que você não concorda ou que você quer entender como funciona, porque assim você vai conseguir ter um acesso melhor
né, sobre o que está acontecendo na sua cidade, tendo um panorama geral ali. E realmente, dentro da Câmara dos Vereadores acontecem muitas coisas que beneficiam a população e como prejudicam a população. Sim. Então é importante que a população esteja presente, porque aquilo ali é a casa do povo. Cada vereador ali foi eleito com seus 1.000 e poucos votos da população friburguense. Então é importante que a população também esteja participando do debate e, na verdade, a população seja o centro do debate. Esse é o fator principal. Então, que você está aí agora nos assistindo, participa dessa questão, né, das plenárias, das comissões dentro da Câmara Municipal. Das audiências públicas são muito das audiências públicas também, que são muito importantes, e faz todo esse Senado, todo esse debate, que traz e lutam por um dia melhor para a nossa sociedade de Nova Friburgo, e dizer que a política, como falei e repito, é a maior ferramenta de transformação da vida das pessoas. E, Cristina, foi uma grande alegria estar aqui presente junto com você. Agradeço imensamente pelo convite. Eu que agradeço. E espero que possamos ter mais vezes de conversa, de bate-papo. E conte sempre comigo. E vamos avançando, trabalhando, não só pela nossa região rural, mas por toda a sociedade friburguense. Muito obrigada, foi um prazer, tá, Mando? Prazer foi todo meu. Um abraço à sua mãe pelo Dia das Mães e assim a todas as minhas colegas do magistério, que somos um grupo muito grande de mulheres, e quero lhe desejar todo sucesso na sua trajetória, não só política quanto profissional. Continue nesse caminho, porque você tem um futuro brilhante. Muito obrigado. Foi um prazer todo meu.